Nazareno. Em 325, já tinha havido uma bagunça, o Papa, então, São Silvestre, convocou o concílio de Nicéia, certo? E o comparecimento de, acho, quase 700 bispos, certo? Esses bispos eram bispos que tinham ficado presos na cadeia romana, porque muitos deles tinham sido mutilados, arrancaram um olho, botaram um braço, não é isso? E eles compareceram no concílio com prestígio enorme. Ali também compareceu e ali tinha um prestígio bem grande. Ele disse que ele tinha sido protegido por dois Eusébios. Eusébio de Cesareia, que é o primeiro historiador da igreja, que foi Eusébio de Nicomédia. Nicomédia é uma cidadezinha perto de Constantinopla. Certo? E depois ele vai ser bispo de Constantinopla. Esses dois Eusébios eram dois penhores. Tinha um monte de bispos arianos. Bom, na discussão, o Ario acabou saindo mal. O Eusébio de Nicomédia negava que era ariano, mas no final apresentaram umas cartas dele e que ele defendia o arianismo abertamente. Cristo, então, não era Deus. Cristo era uma criatura, na tese de Ario, Cristo é uma criatura, a primeira das coisas que Deus fez. Mas é uma criatura. E por isso não era Deus. Cristo era somente homem. Certo? Então os santos do concílio, que tinha muitos, acusavam eles de serem idólatras. Se Cristo era somente homem, como é que eles adoravam só um homem? Se era somente homem. Bem, depois de muita discussão, o Ario foi condenado e se aprovou a tese que Cristo é a mesma substância que o Pai. Certo? Porque nosso Senhor diz: quem tem a mim tem que ver o Pai. Tudo que o Pai tem, eu tenho. Chegou o bicho. Tudo que o Pai tem, eu tenho. Então existe uma igualdade entre o Pai e o Filho. Quando Cristo diz: eu sou menos que o Pai, ele é menos como homem, não como Deus. Como Deus, ele é igual ao Pai. Então, lembrando só que no concílio de Nicéia foi condenado Ario, que afirmava que Cristo era uma criatura e não Deus. Ele se baseava nos textos do Evangelho, onde Cristo diz: eu sou menos que o Pai. Como é que é menos que o Pai? Menos como homem. Porque ele diz: eu sou igual ao Pai. Como é que ele é igual ao Pai? Como Deus. Cristo é Deus e homem. O arianismo negava a divindade de Cristo. Certo? Era, portanto, judeu. Santo Alexandre, arcebispo de Alexandria, atacou o arianismo. E escreveu para o Papa que havia uma conspiração, está na carta de Santo Alexandre, uma conspiração dos judeus, que havia uma conspiração de Ario contra a divindade de Cristo. Assim como os judeus tinham feito uma conspiração contra Nosso Senhor Jesus Cristo, agora os arianos conspiravam, também eles, que nem os judeus, contra Cristo, dizendo que Cristo não era Deus, mas a primeira das criaturas. Tá? Então a discussão foi muito forte, e depois de muita discussão, ficou claro que os arianos mentiram, que pela Sagrada Escritura, Nosso Jesus Cristo, sendo a inteligência de Deus, ele tem a mesma substância que Deus. Porque a minha inteligência faz parte da minha substância. A inteligência dele faz parte da inteligência dele. A inteligência vanessa faz parte da inteligência vanessa, assim por diante. Claro? Então, Cristo, sendo a sabedoria de Deus, ele é a substância de Deus. Em grego, se escreve assim: homoousios. Homo quer dizer a mesma, igual. Ousios quer dizer natureza ou substância. Na hora de assinar o documento, Eusébio de Cesareia de Nicomédia fizeram aqui um hino, homoousios, e ficou que Cristo é semelhante, Cristo é semelhante ao Pai. Semelhante ao Pai também eu sou, eu não sou Deus. Porque parecido não é a mesma coisa que igual, certo ou não? Então foi uma trapaça grande. Daqui para fazer esse I no meio do homoousios, vai dar uma confusão muito grande. Então o que nós temos hoje no credo é isso aí, que o Filho é consubstancial ao Pai. Nós usamos no credo, luz de Deus, não só o Senhor Jesus Cristo, né? Luz de luz, gerado ou criado, certo? Deus de Deus, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado ou criado, consubstancial ao Pai. Consubstancial quer dizer que é a mesma substância. Em grego, homoousios. Certo? Ele disse que não. Cristo não era Deus.
Então, ele não tinha mais substância de Deus. Isso tudo foi condenado. Bem, os bispos, então, mandaram tudo para o Papa, pedindo a aprovação do Papa. O que é interessante, porque mostra como desde esse primeiro concílio se pedia autorização ao Papa. O Papa era mais que o concílio. Tá? No artigo 39 do Concílio de Nicéia, o Concílio de Nicéia, então, um dos primeiros concílios mais importantes. No artigo 39 está escrito o seguinte, ali está. O arcebispo é entre os bispos como o irmão mais velho. O patriarca, ele é como o pai. Da mesma maneira que o patriarca tem poder sobre aqueles que são subordinados. Da mesma maneira também, o Papa tem poder sobre todos os patriarcas, sendo ele príncipe de todos os patriarcas, seu chefe. E como São Pedro, ele mesmo, a quem foi dado o poder sobre todos os príncipes cristãos e sobre os povos, porque ele foi feito ligado ao Senhor Jesus Cristo sobre todos os povos e sobre toda a igreja cristã. Todo aquele que contradizer isto aqui está estudado pelo concílio. Já no artigo 39 desse concílio de Nicéia, se declara que o Papa é superior a todos os bispos, claro, e manda em tudo, isso é bem importante, tá claro? Eu estou lá, então, aqui no... Onde está? Numa condenação de Arião. Arião foi condenado, ele foi expulso, foi exilado pelo imperador. O imperador Constantino mandou ele embora para longe daqui. Ele vivia em Alexandria, mandou ele para outro país, não me lembro qual foi. Ele foi. Mas se mal muito com a vontade. Os amigos dele clamavam para ele voltar. O imperador também declarou que não era superior aos bispos, Constantino. Já os protestantes, que é Constantino que fez o concílio, não fez coisa nenhuma. Ele compareceu ao concílio e para se sentar pediu licença aos bispos. Isso das prisões, eu que dar licença para eles. Então, isso foi interessante. No ano seguinte morreu Santo Alexandre, de Alexandria, que foi um grande, ele morreu com 90 e tantos anos. Ele tinha combatido uma porção de hereges, Paulo de Samosata, Melésio, um monte deles. E agora combateu o Ariano também. Quem estava por trás dele, atiçando, era Santo Atanásio, que era só diácono, não era padre. Santo Atanásio já tinha uma grande santidade. E Santo Alexandre, na hora da morte, começou a chamar Santo Atanásio. Chamava ele de santo, chamava Atanásio, não é isso? E Santo Atanásio, sabe, temendo que ele fosse nomeado bispo, fugiu. Então tinha outro Atanásio lá e falou: o que o senhor deseja? Eu quero Atanásio. Eu sou eu, não o outro. E o outro não vinha. Falou: não adianta fugir. Você vai ser bispo. E de fato, depois que ele morreu, os bispos do Egito todos se reuniram e elegeram Santo Atanásio bispo de Alexandria, arcebispo de Alexandria. Ele era patriarca. São chamados patriarcas das cidades onde houve presença de um apóstolo. Então sabia-se que havia Santiago, foi patriarca e foi bispo de Jerusalém. São Pedro esteve em Antioquia. São Marcos esteve em Alexandria. Claro. São Paulo esteve em Atenas. São Pedro esteve em Roma. É cidade que tem o título de patriarca. Claro. Constantinopla não tinha, porque Constantinopla não existia no tempo dos apóstolos. Certo? Tudo bem? Eu estava estudando lá a questão dos apóstolos, né? Cristo chamou em primeiro lugar 5 apóstolos, né? Que foram Santo André, São João, São Pedro, São Filipe e São Natanael. Eu te explico por que é nessa ordem. Bem, então, Santo Atanásio foi declarado arcebispo de Alexandria e vai ser patriarca de Alexandria. Ele vai governar 47 anos. É muito tempo. Certo? Então ele vai viver muitos anos. Certo? Ele vai combater o tempo todo. Até a morte vai ter briga com os arianos. Então foi um dos homens que mais combateu na história da igreja. A vida dele é uma coisa espetacular. Não vai dar tempo de eu dar todos os detalhes, mas enfim. Ele vai ser excomungado 4 vezes. E vai ser exilado pelo imperador 7 vezes. Certo? Então vai ser muito perseguido. Hoje eu vou comentar só o começo das lutas dele. Certo? Nesse tempo, em 326, Santa Helena foi para a Palestina.
certo? A Santa Helena é a mãe do imperador Constantino. Ela foi para a Palestina e na Palestina tinha culto aos ídolos. Em Jerusalém tinha um templo de Vênus, que era um templo para imoralidade. Ela derrubou o templo, tá claro? E aí encontrou o Santo Sepulcro. E mandou escapar. O Santo Sepulcro encontrou 3 cruzes. Já contei isso? Contei? Não? Encontrou 3 cruzes. Ele não sabia qual era de Cristo, qual era dos 2 ladrões, tá claro? Então, ela pegou doentes e punha nas cruzes. Quem era posto na cruz dos ladrões não sarava. Quem era posto na cruz de Cristo ficava sadio na hora. Até ressuscitava. Então se descobriu qual é a cruz verdadeira. Claro? Ela deixou a cruz em Jerusalém. Foi feita uma igreja, Santo Sepulcro, e tinha a cruz de Cristo. Ela pegou um pedaço bem grande da cruz e mandou para Roma. Mandou também 2 pregos, 2 cravos da cruz. Acho que tem aqui na sede, né? Tem sim. Eu trouxe de Roma, deve estar por aí. 2 cravos da cruz e trouxe também 2 espinhos da coroa e um dedo de Santo Tomé. Isso tudo está na igreja de Santa Cruz, em Jerusalém, em Roma. Você esteve lá já? É muito bonito. Você viu lá, né? É bem bonito. E trouxe também, ela trouxe, estava escrito na cruz de Cristo, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Certo? Está tudo na igreja de Santa Cruz, em Jerusalém. Pois não. Por que o dedo de Santo Tomé? Porque o dedo de Santo Tomé tocou em Cristo, lembra? Que ele não acreditava. Tá certo? Então, o dedo dele que tocou na chave de Cristo foi guardado. Tá certo? E está tudo na igreja de Santa Cruz. É bem bonito. Bem, vale a pena ver lá. Bem, ela também mandou a escadaria do pretório de Pilatos. Para subir, quando Cristo foi condenado, Pilatos estava numa espécie de palco que tinha uma escadaria de mármore. Você viu isso aí, Vilela? Não? Está em frente à igreja de Santa Latrão. Então ela pegou a escadaria, desmontada e levaram para Roma. Então está em Roma e ela é coberta de madeira, para não gastar. Você usa só a escadaria de joelhos. Então tem umas partes assim, uns ovais de madeira cortada para se ver a escadaria. Você subir de joelho. Quem sobe a escadaria de joelhos tem de urgência plenária. Bem, ela mandou tudo para Jerusalém. Bem, o imperador então fundou Constantinopla. Constantinopla está nesse lugar aqui, um dos lugares mais bonitos do mundo. Aqui é o Mar Negro, aqui é o Mediterrâneo, e tem esse estreito aqui, cidade do Mar Negro e Mediterrâneo. São 100 e poucos quilômetros. A Constância era ariana, certo? Contra Santa Catarina. E ela estava morrendo. Então ela começou a encher a cabeça do imperador. O imperador foi visitá-lo na doença, e ela começou a encher a cabeça do imperador. Porque tinha sido injusta com Ario, que Ario era um homem grandemente santo, que ele ia ser punido por Deus, por perseguir Ario. Então, você está falando mal de quem? Da Constância. A Constância, então, a Constância encheu a cabeça do Constantino contra Santo Atanásio a favor de Ario. Tá? Ele ficou perturbado, ele não era católico. Aí veio um outro padre, eu não sei o nome dele, também começou a encher a cabeça de Constantino. Santo Atanásio acreditava que ele era um maldoso, que Ario que era bom. E Santo, então, o imperador, então, resolveu perdoar Ario. Chamou Ario no palácio, e o Ario tinha muita lábia, o imperador perdoou Ario, certo? Se perdoou Ario, tinha que perdoar os Eusébios, os 2 que tinha expulsado. O Eusébio de Nicomédia estava na França, voltou para Constantinopla e se retratou. Tudo que ele tinha falado errado no concílio, não tinha sido bem entendido, sabe essas coisas de padre, não foi bem entendido. Linguagem de padre, ele sabia desde aquele tempo como falar. Então, o imperador perdoou os 2. E logo que perdoou, eles começaram a atuar. Porque não bastava ser de perdoar, eles queriam eliminar Santo Atanásio. Eles não quiseram, porém, atacar Santo Atanásio diretamente. Santo Atanásio tinha uma porção de bispos a favor dele, em geral todos os santos. Eu não estou falando de bispos aqui, porque senão ficaria muito, muito longo. Mas no Egito, por exemplo, tinha uma porção de santos. Tinha Santo Antão, que não era bispo, o monge do deserto.
quando começaram a atacar Santo Atanásio, Santo Antão saiu do deserto e foi para Alexandria, que estava no deserto há 50, 60 anos, fazia milagres tremendos, tinha vivido sempre numa pobreza tremenda. Vivia no deserto, eu contei, né, que ele foi morar numa caverna, né? Contei aqui, não? O diabo deu uma surra nele, não foi? Bem, então, um grande santo. Chegou a Alexandria, defendeu muito Santo Atanásio. Foi um lugar que ele ia fazer milagres. Então, todo mundo, acreditando no que ele dizia, totalmente. Bem, também tinha lá, né, no Egito, dois santos com nomes estranhos, Santo Paflúcio e Santo Pacômio, que eram bem violentamente contra Santo Atanásio por aí. Bem, então, os arianos se reuniram em Antioquia. Em Antioquia tinha um bispo muito novo, mas muito favorável a Santo Atanásio, chamado Santo Eustáquio. São nomes gregos, claro, por isso são nomes que estão assim estranhos para nós. Santo Eustáquio. Então, os arianos. Bom, então, o que é dizendo está falando aqui do Santo Eustáquio? Isso. Os arianos se reuniram lá em Antioquia e fizeram um concílio, maneira de dizer, era um símbolo, mas eles chamavam sempre de concílio. Estamos aqui, né? E então acusaram Santo Eustáquio de ter sido um criminoso, que ele tinha tido um filho com uma prostituta. Então pararam a prostituta, ela foi no concílio, levando a criança, e acusou ele de ter sido pai da criança. Era mentira. Esse bispo era muito santo. Mas não teve jeito. Ele negou, ela afirmou, o pessoal acreditou. Os arianos acreditavam, queriam acreditar que tinha um pai ou fulano, e naquele tempo não tinha gente que provar o contrário. Certo? E então conseguiram, então depôs Santo Eustáquio. Botaram ele para fora e puseram um ariano em Antioquia, que era uma cidade importante do ponto de vista político, era a capital de toda aquela região da Síria. Só enxuga a mesa, fica a mesa, por favor. Só a mesa. Só a mesa. O chão não precisa não, filho. Pronto, tá bom. Agora vamos mais certo. Então, aí começaram, depois de Santo Eustáquio, começaram a atacar Santo Atanásio. Primeiro começaram a fazer exigência. Santo Atanásio devia receber Arius, lá em Alexandria. Devia permitir eles assistissem e comungar junto com ele. Não podia. O Arius negava que Cristo era Deus. Certo? Então ele recusou. Então fizeram o imperador chamar Santo Atanásio em Constantinopla para impor isso. Santo Atanásio foi, o imperador exigiu, disse que não aceitava. Que o Arius não era católico e não ia aceitar. O imperador ameaçou de prender-lo, porque ele não voltou atrás. Ele não tinha medo do imperador. Claro. Se fosse da CNBB, não, vamos conversar. Depois começaram. Uma coisa que eu não ouvi. Você está falando do Constantino. Mas ele tinha congresso católicos que Ele era imperador. Mas e o Papa? O Papa morava aí. Isso aqui era longe para a música. Eu nem perguntava do Papa, era o imperador. Não, o imperador não mandava na igreja. Mas ele tinha troço. Ele não era católico. Mas ele substituiu o Papa, né? Não. Tinha participado com coisa nenhuma. Ele mandou chamar Santo Atanásio exigindo pela força, não pela religião. Ele saiu. Mas ele acreditava nisso? Não, ele estava em nada. E se ele acreditava em nada, o que ele está querendo que o outro? Não, pela violência. Político, não tem nada de religião. Eu quero que acabado. Eu não acredito, mas eu quero. Isso, mas não falava que ele não tratava se era verdade ou não. Ele tratava, ele disse que não tinha briga. Ia fazer confusão no império. Política. Então o Santo Atanásio não cedeu. O imperador foi uma fera, mas não teve coragem de prender. Então ele voltou para Alexandria. Aí começaram as calúnias contra o Santo Atanásio. Essas calúnias vão crescer tremendamente. Essa maneira de fazer é interessante, porque exatamente como fizeram contra Cristo. Começaram a fazer um monte de calúnias. Certo? A primeira calúnia que tem lá é do padre Esquília. Esse padre morava no interior do Egito, numa aldeia.
Só que não era padre. Era um homem qualquer. E ele começou a se declarar padre e começou a rezar a missa na casa dele. A família dizia que era loucura. Mas ele arranjou um altar e dorme no obispo. Claro. Então, houve muitos protestos. A família contra, os pais dele contra. Era um vagabundo. Louco completo. A família contra. Então, o Satanás mandou um padre chamado Macário, vai ser santo também, falar com o Esquias para ver o que estava fazendo. Ele chegou lá durante a semana. O tal de Esquias rezava a missa só de domingo. E pegou o Esquias na cama. Não estava sem nada. Então ele disse que falasse, rezar a missa, tanto que o Esquias concordou. Os arianos começaram a dizer que era tudo mentira, que ele tinha na vida das Esquias, e domingo, porque o padre Esquias, que não era, rezava a missa. E que o padre Macário tinha entrado e tinha dado um safanão no cálice de hóstia, e o sangue jogou tudo no chão, cometendo um grande sacrilégio. Depois tinha derrubado o altar e batido no Esquias. Era tudo mentira. Esquias não era padre, não foi feito nada disso, era tudo invenção. Então o Satanás se defendeu, mandou cartas para todo lugar, dizendo que era tudo mentira, etc. O tal Esquias foi levado para Alexandria e confessou por escrito que não era padre, que não tinha acontecido nada, nem coisa nenhuma. Esses documentos existem todos, certo? Aí começaram a dizer que Santo Satanás tinha matado o bispo Arsênio. Esse bispo era do interior do Egito e desapareceu. Desapareceu, não sabia ninguém onde ele estava. Aí eles começaram a dizer que Santo Satanás tinha matado ele. Claro? E isso era mentira. Certo? Então eles convocam o concílio de Tiro em 335, tá vendo? Tiro é aqui na Fenícia, no Líbano de hoje. Então convocaram o concílio, foram para lá centenas de bispos, e o Papa mandou 2 emissários, o Sácio e Valente. O imperador aprovou o concílio, e então lá convocaram Santo Atanásio para responder às acusações. No meio da bagunça, os arianos pegaram, arranjaram a mão do bispo Arsênio, um bispo morto. Então fizeram uma procissão na cidade de Tiro, com a mão do morto sendo levantada numa vara, escrito lá, a mão do bispo Arsênio, assassinado por Atanásio. Claro, tinha a mão lá. E era falso. Santo Atanásio não queria ir para o concílio de Tiro, que era dominado pelos arianos. Então, fizeram uma procissão com a mão do bispo, a mão do morto. Imagine que coisa horrorosa. Santo Atanásio estava em Alexandria e não tinha matado ninguém. E ele desconfiou que o tal bispo estava vivo. Então mandou uma carta para os monges do deserto para procurarem o bispo por todo lado. Procura encontrar o bispo. Estava escondido numa caverna, pegaram ele lá, levaram para Santo Atanásio. Sem a mão, né? Com as 2 mãos. Deram uma mãozinha para ele, veio com os 2 e levaram ele para lá. Aí então Santo Atanásio foi para Tiro. Tudo preparadinho, certo? Então, começou a reunião tinha centenas. A reunião foi quente. As brigas eram violentíssimas. A primeira coisa que levantaram foi no padre Esquias. Trouxeram o padre acusou Santo Atanásio, uma briga danada, aí uma discussão, falou aqui, pega o documento que ele assinou, etc., como se atrapalha, ficou uma confusão enorme. Certo? Aí trouxeram uma freira. Certo? E quem colocava ordem nessa? Tinha a presidência mesmo. Não era imperador, né? Não, o imperador não estava. Não. Aí trouxeram uma freira. A freira chegou com um véu preto, chorando, desesperada. Então ela contava no meio dos prantos e os arianos todos. Parecia CPI aqui no Brasil. Lembra quando foi do caso do Collor? Tinha uma porção de mulheres que testemunharam, todos com gravidez de risco. E os deputados,
A senhora está sendo bem, um copo d'água para a senhora. A senhora quer testemunhar contra o Ele dá uma palhaçada. Agora, quando o mundo me ensinou, não tinha gravidez de risco. Ninguém. No tempo do qual todas as mulheres tinham muito gravidez de risco. Bom, então a freira estava em gravidez de risco. Está claro? Não compraram chorando. Então, o que ela contou? Que tinha ido um dia na casa de Santo Atanásio, pedindo ajuda, etc. Que ele deixou entrar na casa dele e depois avançou nela e violentou a freira. Tá certo? Então, um protesto tremendo da mulher, quem trabalhava na Rede Globo, sabia chorar na hora certa. Então, um escândalo, uma gritaria. Santo Atanásio de pé, sendo acusado. Santo Atanásio era muito baixinho. Aí um padre amigo dele, certo? Amigo de Santo Atanásio, se aproximou da frente e perguntou: como? Tu acusa a mim, Atanásio? Ele era um grandalhão enorme, mais 2 metros. Tu acusa a mim, Atanásio, de ter feito isso? Ela: para você mesmo, para você! Você te entendeu? Santo Atanásio era baixinho. Ela não sabia nem quem era. Não sabia nem quem era. Quando ela começou a gritar, foi você! Os arenos desceram das tribunas e começaram a espancar a freira. Pancadaria na freira, porque ela estragou tudo. O Santo Atanásio estava ali, ao lado era baixinho. Ela acusou o outro. Se tivesse sido Santo Atanásio, ela conhecia. É óbvio. E ela acusou o outro, você! Então desceram pão, socos, nada. Pagaram ela bem. E ela fez um fiado. Foi a coisa mal. Bom, aí, esquece o negócio, chama ele matou o bispo Assênio. Matou uma discussão tremenda, etc. Então, Satanás fez o sinal e os amigos dele trouxeram o bispo Assênio. Vivinho. É um Assênio, então da outra, etc. E o fulano que o Satanás pegou ele pela mão e levou: quem é você? Eu sou o bispo Assênio. Entendeu? Então, uma tremenda gritaria. Aí os aliados começaram a gritar: ele está escondendo a outra mão. Que tinha cortado a mão para. Tá certo? Porque a capa do bispo, Satanás pegou ele pela mão direita e a capa escondia. Então Satanás mandou o bispo ir embora e segurou a ponta do manto. Quando o manto caiu, tinha 2 mãos. E Satanás então pensou para ele: agora você tem que provar onde vem a terceira. Onde vem a terceira mão? Nova pancadaria tremenda. Aí começaram a acusar Santo Atanásio de trapacear contra o imperador. Fizeram um teatro. Então não tinha jeito. Santo Atanásio viu que ia ser condenado, ia ser preso e morto. Então ele saiu do conselho e foi embora. E ele foi condenado. Santo Atanásio foi excomungado, certo? E todos os bispos assinaram a excomunhão. Inclusive o bispo Assênio, que tinha morrido, assinou com a mão dele. A mão defunta assinou. Excomunga o bispo Atanásio. Então é uma coisa vergonhosa, certo? Uma coisa vergonhosa. Esse foi o concílio de Tiro em 335, tá certo? Mas essa excomunhão não tem valor nenhum. Não, excomunhão é uma pena. Para valer uma excomunhão tem que ter um crime, certo? Por exemplo, o arcebispo aqui, o Dom Rodrigo, pode me excomungar? Pode. A excomunhão dele valeria só em São Paulo. Eu poderia comungar em Santo André, certo? Aqui não poderia. Mas a excomunhão dele, se não tem motivo, não vale nada. Então o Papa João Paulo II excomungou o Dom Lefebvre e Delmaia como cismáticos em 1988. Isso é falso. Por quê? O crime que foi acusado é de cisma. São Dom Maia e Dom Lefebvre, eles tinham feito, sem licença do Papa, em 1988, tinham feito, sagraram 4 bispos. Os bispos da fraternidade, certo? O Papa tinha proibido.
Eles sagraram. Então, foi uma desobediência? Pode ser, certo? A desobediência, ela pode ser necessária. Claro. Por exemplo, um médico é suspenso aqui em São Paulo pelo Conselho de Medicina, ele fez umas falcatruas, ele não pode medicar. Se ele medicar, ele vai preso. Tá? Mas se eu tenho agora um colapso e ele me abre o peito, faz massagem e me salva a vida, ele não vai ser preso. Por quê? Por causa da necessidade. É um caso de necessidade. Não dá tempo de chamar ele médico, tem que atender. Ah, não, fez pelo Conselho de Medicina, morra você. Você entendeu? Em caso de necessidade, não há lei. Claro? Compreendeu bem? Todo caso de necessidade não tem lei. Por exemplo, os comunistas estão invadindo uma igreja, ou profanar as hóstias. Nós podemos invadir a igreja, arrombar o sacrário e comer todas as hóstias. Pegar um fogão. Eu acabei de jantar, pode comer as hóstias. Para evitar que os outros possam. Certo? E não testemunham. Certo? No caso de Santo Antônio, né? Está proibido fazer milagre? E mandou frango. Claro. Vou pedir mais para ele. Tu és padroeiro paraquedista. Você conhece o caso, filho? Santo Antônio foi proibido fazer milagre pelo superior dele, né? Então ele está passando numa rua e caiu o furano de um andaime. E o furano disse, espera, não pedi licença para fazer milagre. E o furano parou no ar e ele foi correndo no convento, me deixa fazer milagre. Então, não pode ser que eu Ele fez 2 milagres. O primeiro parou o fundo do ar, o segundo descer de paraquedas sem paraquedas. O estado de necessidade, no caso do Dom Eusébio Del Maia, era a necessidade de ter bispos que... Para manter a missa. Para manter a missa. Para manter a missa. Senão teria mais bispos. Para ordenar e continuar ordenando padre. Absolutamente necessário. Claro? Então, em caso de necessidade, não há excomunhão. Nós estamos num avião, o avião está caindo. Tem um padre excomungado, amaziado, teve 30 mulheres, macumbeiro, ele pode dar absolvição? Pode. Tem valor. Tem valor. Professor, mas essa excomunhão ainda está ativa? De Dom Maia? Não, nunca valeu. Nunca valeu. Nunca valeu. Então, eles fizeram isso, certo? Para manter por necessidade. E mandaram uma carta para o Papa dizendo que reconheciam que o Papa era o chefe da Igreja Católica. Certo? Que queriam obedecer o Papa e por isso os 4 bispos não tinham território. Claro? Ora, o Papa excomungou eles por cisma. Cisma é o crime que quando alguém declara que não se deve obediência mais a esse Papa. Claro? Ora, eles eram o contrário, eles deviam obedecer ao Papa. Claro? Entenderam bem? Então a punição por cisma não cabia. É por isso que o Papa agora disse que a punição do Eusébio Maia é nula e vazia. Certo? Então a excomunhão de Santo Atanásio é falsa. Certo? Tudo bem? Pois Júlio II, o Papa Júlio II, no Renascimento, ele era um grande guerreiro, então eles vestiam uma couraça, organizavam o exército e atacavam uma cidade. A cidade que defendia, eles excomungavam a cidade. Não tem cabimento. Tá claro? O Papa, nós estamos conversando com o Papa, ele pega uma bengala, no lugar. O que ele faz o Ricardo? Se defende. Se defende. É pecado não. É legítimo defesa. Tá certo? Normalmente, segurar o Papa, ele já tem excomunhão. Mas no caso da agressão, tem que direito. Professor, vamos pensar a penalidade dos 4 bispos, né? Na fraternidade e tal. Mas naquela época a fraternidade já tinha muitos membros, né? Essa excomunhão, ela... Não. O Papa disse que não se estenderia. Se o Padre Jonas fosse excomungado, para aquele pessoal que o Padre Jonas está excomungado. Porque ele pertence à fraternidade. Fraternidade? Padre Jonas? Não, da Canção Nova. Não, o Padre Jonas sabia. Supomos que ele fosse excomungado. Não. Se o Padre Jonas for excomungado por causa de heresia, e os que vão na Canção Nova defendem as heresias, ficam excomungados. Que não é o caso da fraternidade.
fraternidade. Os padres que estão lá não são excomungados por esse fato. Eles fizeram depois o tribunal, eles são excomungados. O tribunal, não por isso. É um negócio de nulidade, lá. Isso. Então, o padre João não é só fica excomungado, a pessoa que aceita as heresias dele. E os 4 bispos? Os 4 bispos estão excomungados. Eles fizeram agora um tribunal. Mas eles estão vivos até hoje, né? Estão vivos até hoje. São muito vivos. Eles não sagraram outros bispos. Sagrado Dom Licínio, de Campos. Era chamado Dom Nulicínio. Tudo bem? Posso continuar? Então a excomunhão de Santo Atanásio não valia nada, era uma excomunhão de bandidos. Claro? A excomunhão para valer tem que haver o crime. Certo? Se vem Dom Odilo nos excomunga agora por termos essa reunião, se a excomunhão for aquá para ele, não vale nada. Certo? Se a CNBB me excomunga, não vale nada. Nem dou pelota para a CNBB. Certo? A CNBB não manda em nada no Brasil. Se o cardeal que me excomungar, eu posso comungar em São Paulo. Se a CNBB me excomunga no Brasil, eu posso comungar em qualquer lugar, porque a CNBB não manda. Claro? Cristo não fundou a CNBB, fundou a igreja com papa, bispos e padres. Não fundou a Conferência Nacional dos Bispos, em nenhum país. Entendeu? Então, a CNBB é um organismo humano e não eclesiástico. Quem falou isso é Papa Ratzinger, Bento XVI. CNBB, agora ele vai fazer um decreto proibindo as conferências episcopais. Isso é muito bom. Nossa, essa aí vai doer. Daqui foi feito por um comunista, né? Por Dom Léo, para sabotar o Papa. A CNBB, eles fazem campanha da qual é o lema da maçonaria? Liberdade, igualdade, fraternidade. Eles falam da fraternidade, porque eles querem liberdade e igualdade. Não é onde era comunista? Não é um deles. Ou quase que ele expulsa o Estado e pega o lugar dele. Você não sabia? Ele foi nazista, depois ficou comunista. Não? Ele foi ordenado padre por camisa nazista. É integralista, né?